Você me conhece. Nasci em 1907, em São Paulo, numa família tradicional e influente, cercado por livros, debates e inquietações intelectuais que moldariam não apenas minha vida, mas uma forma completamente nova de entender o Brasil. O país em que nasci era outro, e talvez por isso mesmo eu tenha sentido desde cedo a necessidade de compreender suas raízes, suas estruturas e seus caminhos. Desde pequeno, enfrentei o peso de crescer em um ambiente onde todos esperavam muito de mim. Estudei em boas escolas, fui apresentado às artes, à política, à economia, mas nada disso me encantava tanto quanto observar a realidade concreta. Eu gostava de ver as ruas, os trabalhadores, os contrastes. Enquanto muitos analisavam o Brasil da janela, eu queria descer para caminhar nele. Minha paixão por compreender o país me levou ao direito na São Francisco. Mas, ao contrário do que imaginavam, eu não queria defender causas individuais, eu queria defender um povo inteiro. Percebi que, para transformar uma nação, era preciso primeiro entendê-la profundamente. E mergulhei nisso. Em cada livro que li, em cada discussão que travava, eu buscava as respostas para a pergunta que guiaria toda a minha trajetória. Afinal, quem é o Brasil? Aos poucos, fui me aproximando do marxismo, não por moda, mas por lógica. As ideias que analisavam a sociedade a partir da história, da economia e das contradições sociais me ajudavam a montar o quebra-cabeça brasileiro. E foi nesse processo que eu encontrei meu verdadeiro caminho. Investigar o Brasil não como um mito romântico, mas como um país concreto, com problemas reais e estruturas profundas. Alguns me chamam de o maior intérprete do Brasil. Outros dizem que fui um marco no pensamento crítico nacional. Para muitos, fui simplesmente Caio Prado Júnior, o homem que ousou enxergar a história brasileira pela perspectiva das condições sociais e econômicas que nos moldaram desde o período colonial. Mas pouca gente sabe que eu também atuei na política. Fui deputado estadual pelo Partido Comunista Brasileiro em 1947, numa época em que pensar diferente era quase um crime. E quando meu partido foi colocado na ilegalidade, fui cassado. Me tiraram o mandato, mas não calaram minha voz. Em 1964, com o golpe militar, meus livros passaram a ser vistos como ameaças, e eu como alguém que pensava demais. Fui vigiado, perseguido, até preso. Em 1970, me acusaram de subversão, simplesmente porque minhas ideias incomodavam. No fundo, eu era apenas um intelectual tentando dizer o óbvio, que o Brasil precisava olhar para si mesmo sem ilusões. Meu trabalho mais conhecido, Formação do Brasil Contemporâneo, publicado em 1942, mudou para sempre o pensamento social brasileiro. Nele, mostrei que o país nasceu para servir aos interesses do comércio colonial, estruturado na desigualdade e no trabalho forçado, e que enquanto essa lógica não fosse enfrentada, continuaríamos presos à mesma roda histórica. Eu escrevia com rigor, mas também com paixão. Cada página tinha o peso da responsabilidade de interpretar uma nação. Não escrevi para agradar governos, partidos ou elites. Escrevi para entender o povo, aquele que carrega o país nos ombros, mas raramente aparece nos livros de história. Também publiquei Evolução Política do Brasil, História Econômica do Brasil, Diretrizes para uma Política Econômica Brasileira e tantos outros trabalhos que até hoje formam gerações de estudiosos. Não fiz isso para ser lido por poucos, fiz para que o Brasil pudesse finalmente se olhar no espelho. Pouca gente sabe, mas eu também era editor. Fundador da famosa editoria Brasiliense, fui responsável por levar ao público obras decisivas para o pensamento brasileiro. Quis democratizar a cultura, espalhar conhecimento, abrir caminhos para jovens intelectuais. Acredito que as ideias só têm poder quando chegam às pessoas. Minha trajetória, no entanto, não foi feita apenas de aplausos. Muitos me atacaram sem ler uma linha do que eu escrevia.
Outros me acusaram de ver o Brasil com excesso de crítica, quando tudo o que eu queria era compreendê-lo com honestidade. Vivi incompreendido em várias épocas, mas nunca desisti de acreditar que o conhecimento é um instrumento de transformação. Fui envelhecendo junto com minhas ideias, revisitando tudo o que escrevi, vendo novas gerações descobrirem meu trabalho. E aos poucos, percebi que mesmo sem procurar reconhecimento, ele chegou. Não pelas honrarias, mas porque minhas perguntas continuavam vivas, ecoando na mente de quem tenta entender este país tão complexo e tão fascinante. Eu sou Caio Prado Júnior, o homem que acreditou que antes de mudar o Brasil, era preciso compreendê-lo. Se esta história te inspirou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem também precisa conhecer histórias que marcaram o Brasil. Até o próximo Quem Sou Eu?